palco, a escola. Na plateia, a criançada. A opção do músico que virou professor está transformando a rotina dos alunos. As aulas de religião e cidadania melhoram o aprendizado com as canções e coreografias. Formado em filosofia e estudando pedagogia, Dilson Costa, há 5 anos, dá aula nesta escola na Ponta Verde. Aulas bem diferentes, onde as crianças aprendem um pouco de cidadania, religião e história, através de brincadeiras, tendo a música como a ferramenta principal. Geralmente uso a música, a coreografia, a dança, né, a expressão corporal, para que a gente não trabalhe simplesmente só o cognitivo da criança, mas que a gente trabalhe também a motricidade, trabalhe também a afetividade, vendo a criança como um todo, né, como um ser que é capaz de sentir, de amar, de refletir, de extravasar também um pouco aquelas energias que estão contidas nela. As crianças participam ativamente e chegam a aprender as letras das músicas. Oh, que dia maravilhoso, como é belo o amor de Deus, pois o seu imenso amor fez o céu, a terra e o mar. Eu gosto porque a gente aprende muita coisa sobre a religião de Deus, a gente fica sabendo mais, né? Porque a gente gosta de aprender com o tio Dilson. A gente faz caderno, canta, ensaia. A técnica usada por Dilson tem produzido muitos frutos, segundo colegas e os pais dos alunos. Tenha consciência, as mensagens que cada música deixa para as crianças e com isso desperta nelas um interesse pelas músicas com mensagens mais bonitas. Dilson está lançando um CD com as músicas criadas por ele e no próximo ano pretende lançar uma cartilha para que o trabalho seja adotado em outras escolas. O lançamento do CD do professor artista acontece hoje às 7h30 da noite na Galeria Carandache, no centro. Ligação do ensino da disciplina de filosofia nas escolas a partir de 2006. Mas o que isso é importante para o ensino, até que ponto? Sobre o assunto aqui no Bom Dia, o filósofo Dilson Costa fala com a gente. Já existem escolas de ensino médio, incluindo o ensino da filosofia, hoje? A obrigação é a partir só de 2006, mas já existe hoje? Bom dia, Gilvan. Bom dia, telespectadores da TV Gazeta. Já existem, né? Tem escolas que já se anteciparam, as escolas particulares, a escola estadual também no ensino médio já está também utilizando a disciplina de filosofia, alguns também a de sociologia, né? Mais filosofia atualmente. E lembrando que essas duas disciplinas, antes dos anos 60, eram ensinadas nas escolas. Eram ensinadas, eram disciplinas fundamentais no currículo, mas a gente sabe historicamente que a partir da ditadura militar, né, elas foram extintas e colocaram a tal da USPB, moral e cívica, né, que eram matérias extremamente ideológicas, né, exatamente para fazer um pouco a cabeça da gente, e por isso a filosofia ficou como que filosofia e sociologia também um pouco. Por que o ensino da filosofia é tão importante? É importante porque a gente tem um mundo que mudou hoje, né? A gente percebe as transformações no mundo. A escola também tem tentado acompanhar essas mudanças. Então a gente vê, por exemplo, a Conferência Internacional a Unesco, em 1990, já propunha alguns desafios para a educação, já havia alguns desafios para a educação. Um deles é a mudança da postura do professor. O professor antes detinha todo o conhecimento, né? E ele era quase que o único que passava essas informações. Hoje a gente tem a mídia, né? Tem a internet, então temos várias fontes de informação. E o papel do professor hoje já é de ser um mediador desse conhecimento. O senhor acredita que a mudança com a inclusão do ensino da filosofia muda o perfil do aluno? Ele passa a ser mais crítico, por exemplo? A tentativa e a visão é essa realmente, né? Porque a filosofia, ela é muito mais do que dar respostas, o importante é fazer perguntas, né? E também ajudar o aluno hoje a saber colher essas informações. Nós temos muitas informações e como é que ele vai fazer com essas informações? Ele precisa saber selecionar, ter uma postura crítica, ter uma visão de mundo. E como né? é que se cria essa postura crítica?
É todo um projeto metodológico que tem que fazer através do quê? De como ler o mundo, como ler tantas informações que se tem. Então, existem algumas metodologias, algumas técnicas. Uma é você saber ler um texto, fichar, sublinhar, retirar as ideias e começar a se questionar. O que o autor está querendo dizer com isso? Num programa de televisão, o que o apresentador está dizendo com isso? O que está por detrás dessa informação? Não é apenas ver, é o olhar, né? É esse olhar diferente, acho que esse é importante, eu acho que talvez seja o mais forte da filosofia, exatamente esse novo olhar, esse olhar sobre a realidade, esse debruçar sobre a realidade com profundidade, né? Porque a gente criou uma sociedade da superficialidade. Mas a filosofia ela tem essa vantagem de ser uma disciplina multidisciplinar, atinge as demais? É um caráter interessante também da filosofia, porque ela é interdisciplinar, né? Tanto é que a LDB, a Lei de Diretrizes de Base, coloca exatamente esse desafio, né? A filosofia entrando também como um tema transversal, como um elemento transversal, não simplesmente como mais uma disciplina, tanto a filosofia como a sociologia, que ela esteja integrada às demais para que ela sirva de apoio, de base, para que a gente possa ter um olhar mais crítico, uma postura frente a esse mundo, né, sabendo se interrogar, se questionar. Acho que o senhor poderia dar um exemplo dessa questão dela ser interdisciplinar e multidisciplinar ao mesmo tempo? Eu trabalho desde maternal à quarta série e pego de quinta ao terceiro ano. Olha o tipo de trabalho que a gente faz. Por exemplo, às vezes a gente percebe questões de discriminação, como estava até falando aí um pouquinho. Então a gente começa a trabalhar com leituras, com música, com temas, com a criançada, e começa a questionar, a levantar questões. Nossa educação foi muito de dar resposta, de decorar as coisas. E a filosofia, ela inverte, ela começa a levar o estudante, né, a se questionar, a colocar perguntas, e isso começa a estabelecer um diálogo. E é muito importante retornar o diálogo às escolas, né? O diálogo às escolas e os diálogos em casa, como é que vai ficar, por exemplo? Os pais estão preparados para responder, por que eu existo? O pai vai dizer o quê? Essa é uma boa pergunta, né? É um grande desafio, porque os pais, a gente sabe que a gente veio de uma educação muitas vezes fechada, onde a gente não tinha tanto espaço de comunicação com os pais. Isso é até uma preocupação da escola também, de trazer a família, né, para a escola, fazer essa parceria. Hoje a palavra certa é parceria realmente, né? Então, por exemplo, vai ser um desafio para o pai, mas a própria interrogação que o filho leva para o pai já estabelece um certo diálogo, e isso aí vai fazer com que os dois cresçam também, né? E o espírito crítico é levado adiante também nessa história. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Lagoas. Ok, obrigado.